Agora sim. Certo. Boa tarde, então, pessoal, participantes. Meu nome é Gabriel Marqueto, sou professor do Instituto Federal do Pará, campus Tucuruí. E hoje, né, dia 20 de setembro de 2024, nós temos aqui conosco, como temática, a palestra aqui apresentada pelo professor Douglas Edson Ribeiro, com o tema Ensino de Língua Inglesa para alunos com deficiência visual, na perspectiva do letramento crítico e dos multiletramentos. Douglas irá fazer uma fala que é um recorte de sua dissertação de mestrado, né, que foi defendida neste ano. Então, o professor Douglas, ele tem formação ali em mestrado em Linguística pela UFMT, na área de paradigmas de ensino de línguas, fez sua graduação em Letras Português e Inglês também ali pela Universidade Federal de Mato Grosso, conclusão em 2021, e atualmente é professor de língua inglesa no município de Campo Verde, interior do estado de Mato Grosso, e também técnico, né, da Secretaria de Educação de Mato Grosso, SEDUC-MT. Eu irei então agora passar a palavra para o professor Douglas e só lembrando, né, nós temos ali aproximadamente uns 40 minutos, né, de fala do professor. E aí, após isso, gente, eu irei. Peço que vocês possam ali estar colocando perguntas, né, no chat, tá? Ou interações, que ali ao final da apresentação eu irei fazer a leitura, né, dessas perguntas e a gente abrirá ali para esse momento de discussões, tá? Pode ser ao final, ou caso o professor Douglas também queira, né, abrir ali para que seja feito no decorrer, vou deixar ali também a cargo dele, né, para poder né, direcionar essas questões das perguntas, tá? Mas vocês podem usar o chat para poder colocar ali os questionamentos, tá bom? Então, professor Douglas, agradeço também, tá? Primeiramente, a sua participação aqui na nossa apresentação de hoje, aqui no nosso grupo, no GEP-LIPA, né? E pode começar passando para você, tá? Agradeço pela oportunidade, Gabriel, Érica, que também reforçou o convite. Para mim é fundamental esses diálogos, porque ele faz nós vermos o impacto que tem a linguística aplicada nos estudos atuais sobre a linguagem e como isso pode mudar algumas perspectivas educacionais nossas e também investigar, né? Abrir o nosso espírito investigativo de contemplar outras áreas que muitas vezes são evitadas, e muitas vezes são deixadas de lado devido a um pouco a sua complexidade, ou um pouco a delicadeza que é trabalhar com o ensino inclusivo, né? E foi durante a minha graduação no 4º ano, na disciplina de estágio, que me foi apresentado esse tema de ensino de língua inglesa para alunos com deficiência visual. E um diálogo também. Veio uma palestra online da doutora Dilma Maria Mello, ela é uma doutora em linguística pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela trouxe esse tema para nós que me incentivou bastante a buscar um pouco mais, a conhecer um pouco mais. E acabei ingressando no mestrado para trabalhar esse tema, né? Então foi graças a um diálogo que a gente está tendo como hoje que me despertou para esse interesse, né? Então eu gostaria de ir compartilhar o máximo possível para a sociedade, para as universidades, para os programas de pós-graduação, para que novas pesquisas sejam feitas também nessa área, né? Então, o nosso tema hoje vai ser principalmente sobre a educação inclusiva. Eu poderia passar o slide, fazendo favor? E que já é um imperativo na nossa sociedade, cada vez mais nós vemos no próprio currículo nacional, né, nas próprias diretrizes nacionais de educação, a LDB, incluindo uma modalidade recentemente de ensino bilíngue para surdos, que foi aí uma política linguística para atender a essa demanda, né, atender a essa necessidade de educação. E também existem várias diversas outras legislações na área de educação inclusiva no Brasil, como a Lei Brasileira de Inclusão,
a Lei Amália de Barros, que é uma lei recente também, de 2021, que disserta sobre a necessidade de considerar a visão monocular como uma deficiência visual que não era reconhecida até então, né? Temos a Lei de Línguas e Sinais Brasileira 2018, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência em 2001. Então, o local principal onde deve ser respeitada essas leis e deve ser aplicada uma educação de qualidade é na própria escola, né? A escola é o berço, digamos assim, da inclusão. Nós devemos incluir na rede regular de ensino o máximo de alunos com deficiência possível para garantir não só uma equidade nos estudos, mas também garantir uma educação para todos. E a presença do aluno com deficiência garante que os alunos sem deficiência consigam perceber um pouco mais sobre a alteridade, consigam se desenvolver com menos preconceito, consiga ver que a diferença existe e que essa diferença deve ser respeitada. E nós, professores, então, precisamos buscar sempre adaptar nossas aulas a atender ao máximo de alunos possível, né? Uma chave interessante que a Dilma trouxe na palestra dela e que eu repito aqui para vocês hoje é que quanto mais a nossa linguagem dentro da sala de aula, quanto mais a modalidade que utilizamos em nossa linguagem, sala de aula é múltipla, mais inclusiva ela é. Ou seja, quanto mais meios eu utilizo para compartilhar e desenvolver um conhecimento nos alunos, e eu utilizo de diversos meios para isso, mais inclusivo eu estou sendo. Então, muitas vezes, pautar nosso estudo somente com materiais impressos, ou também somente slides, não vai garantir uma educação inclusiva. Eu preciso cada vez mais utilizar meios eletrônicos, utilizar meios virtuais, da informática, para incluir mais os alunos. E essa é uma pergunta que eu tive. Como eu posso dar aula, então, para alunos com deficiência visual, que não vai conseguir enxergar, por exemplo, o slide que eu estou passando, ou que não vai conseguir ver o livro didático que a gente está estudando? Como é que eu vou fazer isso? É uma pergunta interessante que a linguística aplicada vai tentar responder por meio de metodologias, por meio de um estudo investigativo, para solucionar esses entraves, esses problemas de linguagem presentes nessas particularidades. Então, com esse espírito investigativo, comecei a buscar materiais, eu comecei a buscar pesquisas na área, e o próximo slide eu trago um dado interessante que é uma falta muito grande de pesquisas na área de ensino, inclusive de pessoas com deficiência visual. Eu vi muitos poucos estudos no Brasil sobre o ensino de língua inglesa, foram só 4 ou 5 dissertações e teses. E no estado de Mato Grosso, das 553 publicações do PPGE UFMQ, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação lá da UFMQ, não houve nenhuma de ensino inclusivo para alunos com deficiência visual. Já houve alguns sobre inclusão de pessoas com deficiência visual em outros contextos, e as principais escolas que a gente vê presente hoje na universidade é a inclusão de pessoas com deficiência auditiva, que é muito importante também, que é muito válido que a gente faça mais pesquisas nessa área também, que a gente desenvolva uma capacidade de compartilhar da melhor forma possível o nosso conhecimento e desenvolva no aluno, né, a aprendizagem de forma acessível nessa área também. Só que a inclusão de pessoas com deficiência visual é necessária. Tem muitos alunos deficientes visuais, pelo menos no meu estado aqui de Mato Grosso, e se a gente procurar também buscar no estado de Pará com as secretarias de educação, vocês vão ver que existe na rede regular de ensino diversos alunos com deficiência no IFMQ, existe aqui no meu caso, né, no Instituto Federal de Mato Grosso. No Instituto Federal daí também deve ter alunos com deficiência visual. E é preciso buscar também que o nosso conteúdo se adeque a esses alunos. Recentemente eu recebi na rede regular uma aluna com perda total de visão,
que estava realmente entrando no momento certo para mim, porque eu estava no processo de desenvolvimento da minha pesquisa. E eu pude aplicar na prática mesmo tudo isso que eu estava pesquisando, né? Jogar essa inclusão da multimodalidade no processo de ensino-aprendizagem. A inclusão de gêneros multimodais no processo de ensino de língua portuguesa, de língua inglesa, é possível cada vez mais utilizando gêneros orais e auditivos na aula de língua inglesa para incluir não só aos alunos com deficiência, mas também tornar nosso conteúdo interessante aos demais alunos também. Porque muitos alunos têm problemas de aprendizagem, apesar de não ter nenhuma deficiência. E muitas vezes esses problemas de aprendizagem é devido à forma do aluno aprender, a forma dele perceber o conteúdo e construir o conhecimento diferir a metodologia que estamos utilizando, às vezes muito pautada para o campo visual, né? Para o campo da visualidade. Então, no PPGE e no PPGE UFMT, essa minha pesquisa está sendo inovadora, né? E no estado de Mato Grosso como um todo, é a primeira pesquisa a ser desenvolvida sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência visual na aula de língua inglesa. Então, ela surge aí como um mecanismo de mudar um pouco a perspectiva da academia e trazer uma nova, né, uma nova perspectiva. E inspirar as pessoas, aos alunos, aos professores, a buscarem também entender um pouco mais sobre esse tema e ver a importância dele. Né? Hoje em dia, estamos mantendo na universidade um programa de extensão voltado para alunos com deficiência visual, porque a universidade também está cheia de alunos com deficiência visual. Tem 80 alunos na universidade matriculados só nesse ano de 2024, fora os que foram matriculados nos anos anteriores e os que virão também. Então, é um número muito grande para a gente desconsiderar, né? Então, e muitos deles, muitos alunos que eu atendi nesse curso de extensão, eles não faziam os outros cursos de extensão que a universidade oferecia. É interessante a gente verificar isso, que abrir essa oportunidade, que é aberto esse curso de extensão na universidade, que restringir o público para o grupo de pessoas com deficiência visual, foi importante com o processo de inclusão, que esses alunos não estavam tendo usufruto do ensino de língua inglesa oferecido pela própria universidade, né, nos seus grupos de extensão, no seu ensino de língua por meio da extensão universitária. Então, estava presente o curso, mas eles não acessavam. Muito provavelmente por conta da metodologia não ser muito viável para o aprendizagem deles, né? Muitas vezes voltado mais para o visual, sem audiodescrição. Então, quando eu inauguro um curso voltado para incluir esses alunos, surge já na primeira semana 40 matriculados, né? Foi um número muito grande, eu nem consegui incluir todos na turma, mas abrindo portas, abrindo esse curso na universidade, mostrou-se um interesse muito grande pelos alunos. E esse curso continuou esse ano com uma outra professora da graduação, que assistindo um desses diálogos se interessou também no tema, né? E quis colocar o projeto adiante, e abrir novas turmas. Então, é muito produtivo a gente pesquisar essas áreas, que ela vai acabando disseminando também no meio acadêmico. Né? Qual foi o objetivo da minha pesquisa? Eu trago no próximo slide. Foi investigar o processo de aprendizagem de alunos com deficiência visual em aulas remotas, pautadas nas perspectivas do multiletramento e do letramento crítico, utilizando principalmente gêneros multimodais, e tivemos duas perguntas principais da pesquisa. Quais desenvolvimentos de pensamento crítico podem ser observados na interação com os alunos e o professor? E como ocorre o processo de aprendizagem de alunos com deficiência visual em contexto de aulas remotas? Que isso, para mim, foi o principal, né? A gente estava saindo de um contexto de pandemia, né? O ano 2022, aí, em que estava tendo as primeiras aulas online, voltando para o presencial na extensão. Hoje em dia, a extensão tem muito mais turmas online que presencial devido a essa mudança. Então, investigar esse processo de aprendizagem no contexto remoto também traz uma perspectiva nova de como eu posso aplicar no contexto de aulas presenciais.
porque é o gênero que eu utilizei para realizar as aulas, que eu utilizei para formatar o nosso conteúdo curricular do curso, eles foram gêneros que podem ser aplicados também no nosso contexto presencial de sala de aula. E essa é uma pergunta que muitos professores podem acabar se deparando, é como dar aula. Esse que é uma preocupação muito grande que a gente tem. E muitas pesquisas sobre essa área de inclusão de pessoas e alunos com deficiência visual volta-se muito para um processo de investigação de uma sala de recurso multifuncional, volta muito para o processo de discursivo dos professores frente à inclusão, ou qual metodologia os professores utilizam em um processo de análise de campo, né, um processo de investigação mais analítica e pouco prático, né, e pouco transformador. É interessante a gente observar os discursos para veicular as falhas que tem no processo que motiva os professores nas suas aulas, né? Mas também é importante a gente investigar de uma forma mais prática, utilizar a etnografia, para a gente responder de fato essas perguntas, né? Como eu vou fazer na prática, no dia a dia. Não como os professores estão fazendo, ou como os professores pensam a inclusão, mas como eu, como professor, vou agir na minha sala de aula. Essa é uma pergunta que eu tentei responder com a minha dissertação e com a minha prática. E para isso eu trouxe alguns referenciais teóricos para buscar compreender melhor esse tema, trazendo a conceituação de deficiência visual, sobre educação inclusiva, a tecnologia assistiva, que é importante no processo de inclusão, e a multimodalidade da linguagem, que é necessária também para incluir os alunos. Então, vamos falar um pouco sobre a deficiência visual. A deficiência visual é pouco compreendida na sociedade, né? A gente pensa que o deficiente visual é somente a pessoa cega e que ela está fadada à aposentadoria ou que ela não está ativa na sociedade, né? Devido a uma limitação, a gente tem muito apreço ao campo visual, à visão, e tratamos a deficiência visual também muitas vezes como uma deficiência intelectual, uma deficiência auditiva. As pessoas, ao se comunicarem com as pessoas cegas, às vezes elevam o tom da voz, sem que não é necessário, né? Ou tenta simplificar ao máximo, pensando que a pessoa não vai compreender o que a gente está falando, sendo que ela não tem nenhuma deficiência além da visual, além do campo da visão dela, né? E existe também a pessoa com baixa visão, que é um outro problema na sociedade, que sofre muito preconceito, devido ao fato de não enxergar muito bem, então acaba precisando de muito auxílio extra de lupas, né? Muito auxílio para leitura de texto, leitura das coisas do dia a dia. E recebe muito preconceito das pessoas que perguntam, indagam, você é cega, né? Você não está lendo, você não está enxergando isso? Tem que muitas pessoas têm a baixa visão, né? Que é o campo de visão limitado, seja com a visão túnel, seja com pouca acuidade visual, entre 2 e 3%, né? Que é uma acuidade visual muito baixa, às vezes vendo mais vultos do que a própria visão, né? Então, acaba que a pessoa com baixa visão, ela precisa também de assistência e acessibilidade. E normalmente é negada pelo fato de ela enxergar um pouco, né? E a visão monocular, que recentemente foi considerada dentro dos halls de deficiência visual, por também limitar muito a experiência social da pessoa, né? Ela tem, às vezes, colocar um olho de vidro e não percebe muito bem o ambiente, acaba não conseguindo praticar alguns esportes, ou tem que comprar um carro mais adaptado, e acaba sendo necessário, então, uma tecnologia assistiva e um olhar mais inclusivo para as pessoas com visão monocular. E graças a Lei Amália de Barros, né, essa deficiência visual agora englobou também a visão monocular. Sobre os aspectos da inclusão, eu trago no próximo slide, principalmente a teórica Mantoan, que é uma teórica que eu sigo, que eu incluo no meu trabalho, que vai falar sobre o processo de inclusão sendo necessária
dentro da rede regular de ensino, dentro do ensino regular comum dos alunos. Ela defende muito essa prática de a gente incluir a diversidade, né? E fala que o professor ele é um dos maiores responsáveis pelo processo da inclusão dentro da sua sala de aula. Lógico que é preciso de uma equipe multidisciplinar na escola, né? Uma sala de recursos multifuncionais, um projeto político que atenda aos alunos com deficiência de uma forma mais respeitosa, porque muitas vezes, pelo menos no meu estágio de Mato Grosso, se eliminam diversas legislações, se modificam legislações anteriores de inclusão, numa questão de corte de custo, né? Evitar, por exemplo, que cada aluno tenha o seu técnico de desenvolvimento infantil acompanhando em suas aulas. É necessário que cada aluno tenha esse acompanhamento também posterior na sala de recurso multifuncional. Então, é necessário um investimento muito grande vindo do Estado, né, vindo das secretarias estaduais de educação, para atender com mais perfeição o ensino inclusivo. Não depende somente do professor, né, mas em sua sala de aula, em seu desenvolvimento do material, desenvolvimento das aulas, ele pode e deve modificar a sua perspectiva acerca das crianças e acerca do seu propósito de educação, né? Mudar um pouco seus paradigmas, muitas vezes de interpretação dos alunos. Nós colocamos os alunos em caixa de forma natural, entre aqueles que se comportam melhor e aqueles que são bagunceiros, entre aqueles que tiram nota alta, aqueles que tiram nota baixa, e aqueles que têm dificuldade, aqueles que não têm dificuldade. E a gente acaba colocando também uma separatividade entre alunos que têm deficiência e alunos que não têm. E faz tratamentos, muitas vezes, que prejudicam o aluno com deficiência devido a essa separação que a gente vai fazendo um processo natural que existe no sistema educativo nosso, desde a nossa forma de separar as matérias, né, separar matéria de português, de matemática, de geografia, de história, como se fossem coisas separadas, a gente vai separando muitas coisas e acaba separando também os alunos, né? Então, que a inclusão é um processo de pertencimento. A gente precisa mudar um pouco nossos paradigmas de ensino e paradigmas educacionais para a gente conseguir trazer a inclusão na nossa sala de aula, né? E para a inclusão, para incluir, a gente pode utilizar muitas tecnologias assistivas. Esse é um tema que eu levanto muito na minha dissertação. Trago um rol grande, né, extenso de possibilidades de atender às necessidades do aluno com deficiência visual por meio da tecnologia assistiva, que, segundo Sonza, tem o propósito de ampliar a comunicação, a mobilidade, o controle do ambiente, as possibilidades de aprendizagem, o trabalho de integração na vida familiar, com os amigos e na sociedade em geral. Em síntese, o uso dessas tecnologias garante autonomia, independência e qualidade de vida. E quando a gente traz gêneros multimodais, gêneros que atendem uma multimodalidade de ensino, a gente também está sendo inclusivo nesse sentido, né? Então, o próximo slide vai trazer o objetivo da tecnologia assistiva, que é trazer acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, o que diz respeito às informações compartilhadas em meio virtual. Ao longo dos anos, diversos hardwares e softwares foram surgindo com mecanismos de leitura, escrita, impressão, entretenimento, dentre outras utilidades. Então, o próprio celular nosso, hoje, ele tem um recurso que é o Talkback. O Talkback é um recurso assistivo que permite ao usuário sem visão compreender em que local ele está acessando no celular, né, e também fazer a leitura de materiais virtuais, leitura de páginas da internet, de forma que hoje em dia pouco do Braille é usado. Cada vez menos alunos com alguma deficiência visual utilizam o Braille no seu dia a dia e muitos são alfabetizados sem o uso do Braille, dado essa facilidade que traz a tecnologia assistiva, né? Que traz o recurso de leitor de tela, de transcritor no celular. Então, a gente pode produzir o texto hoje por meio da fala, né? Por meio da sintetização de voz em texto. Então, muito do processo de escrita e de leitura do aluno é mediado
pela tecnologia, né? Pelo uso de celular, de um computador também, com leitor de tela. Temos diversos aplicativos que fazem essa leitura, né, de tela, que são gratuitos também. E, em nível prático, na nossa sala de aula, devemos adotar a multimodalidade em nosso processo de ensino. O que é multimodalidade? A gente tem que primeiro reparar que na sociedade atual, a gente está cada vez atuando em múltiplas esferas ao mesmo tempo, né? Então, em uma mesma notícia, por exemplo, um gênero textual notícia da internet, nós conseguimos ampliar a navegação por meio dos hiperlinks e acessar um outro site, acessar uma outra notícia, acessar uma outra informação disponível naquele site, que vai trazer também a leitura, né, em voz alta do texto. A gente utiliza muito isso também. Tenho um chat abaixo que a gente pode expressar nossa opinião, escrever um relato, escrever uma opinião acerca da notícia, né, trazer mais informações, de forma que esses textos são construídos de forma conjunta e cada vez mais com a autoria do leitor, né, no seu processo de leitura ele também acaba construindo o texto. E uma notícia de jornal hoje, então, dependendo do site, ele pode ter também acessibilidade para Libras, por meio de um vídeo. Tem alguns sites oficiais do governo que tem esse propósito de inclusão, né? Então, essa possibilidade é a multimodalidade. Eu tenho a leitura do texto com os olhos, eu tenho a leitura com a audição, que é também um processo de leitura. A gente ouve o texto oral por meio do áudio, né? A gente pode fazer a leitura da tela usando um leitor de tela. E esse leitor de tela, ele é chamado justamente como leitor, porque ele faz o processo de ler, mas a leitura, que é esse processo individual da pessoa, do humano, somente a pessoa faz, né? Por isso o aplicativo chama leitor de tela e a pessoa que utiliza ele é o leitor. Eu posso ler o texto em várias modalidades, né? E dessa forma, então, eu incluo as pessoas de diversas particularidades, pessoas, às vezes, com deficiência intelectual, pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, com dislexia. É possível incluir todas essas pessoas através de recursos da multimodalidade, através de busca de textos e de gêneros textuais que carregam consigo a apresentação da linguagem em modalidades diferentes. Então, a linguagem não se dá apenas em escrito, ela se dá também no meio oral, no meio auditivo, no meio gestual. E eu posso incluir em minha aula também de língua inglesa vários gestos incluídos no processo de aprendizagem da língua inglesa. Então, ao mesmo tempo que eu estou comunicando algo, eu faço algum gesto, eu produzo gestos com a mão, muda a tonalidade da voz. A tonalidade da voz também é uma modalidade de a expressão da linguagem. Posso utilizar músicas, né? A música é um recurso auditivo. E meu, no meu caso, eu trouxe diversos recursos multimodais que eu vou apresentar a metodologia para vocês. E eu tenho um trecho aqui de Roger Barbosa, que traz a definição de texto multimodal, ou multissemiótico. É aquele que recorre a mais de uma modalidade de linguagem ou a mais de um sistema de signos ou símbolos, semiose, em sua composição. É esse processo de trazer vários signos ou símbolos, a semiose, que é esse processo de significação por meio não somente do texto, mas da imagem, do som, das cores, do sentido, né? E produzir conhecimento através dele. Inclusive, eu posso trazer o conhecimento para o aluno com deficiência visual através do tato, através do olfato. Isso é possível, isso é aplicado em muitas metodologias de ensino. Então, o que é o quente, o frio, os climas, né, a temperatura, ventos, a ventania, eu posso trabalhar um conteúdo vocabular de efeitos climáticos, trazendo sensações físicas nas crianças. É muito interessante, as crianças adoram, não só as com deficiência visual, mas as sem deficiências também
ao trazer uma multimodalidade, ao trazer uma aula, por exemplo, sobre frutas, trazendo frutas para as crianças experimentarem, isso é multimodalidade também. Isso torna o ensino muito mais divertido e muito mais significativo para todas as crianças, para todos os adolescentes, não só para criança com deficiência visual. Por isso eu digo que a inclusão, ela inclui não somente o aluno com deficiência, mas os alunos sem deficiências também. A abordagem metodológica que eu adotei foi a etnografia na prática de sala de aula, a prática educacional, que é um processo que vem modificando na etnografia, né? Ela é originalmente uma metodologia de pesquisa da antropologia social, mas através da presença de professores em sala de aula, buscando compreender as relações sociais dentro do contexto educativo da sala de aula, dentro do contexto educativo da escola, surge a etnografia da educação. Né? A etnografia da educação é a prática etnográfica dos professores, investigadores e dos investigadores que interpretam os fenômenos educativos pela lente de uma teoria explícita da educação, mediante imersão nas culturas dos praticantes da educação, sejam essas culturas escolares ou não. No próximo slide traz também outra definição, por esse aspecto transformador que a pesquisa etnográfica promove, pelo pesquisador estar atuando, né, dentro do contexto, dentro do locus. Alguns autores e autoras da área de educação especial utilizam como base metodológica de suas pesquisas a etnografia. Podemos citar Pleste Rocha, Silva, Machado. E, mais recentemente ainda, temos a etnografia em ambientes virtuais. Ainda mais depois de um processo pandêmico que sofremos e com a imersão cada vez maior do meio digital nos processos sociais, seja os processos de compra, de venda, de troca, de educação, né? De trabalhos, de serviços. Então, o meio virtual hoje é o meio mais utilizado para a gente solicitar um documento governamental, por exemplo, solicitar uma consulta médica, fazer compras, né? Entretenimento. Então, acaba que a etnografia também percorre esse espaço virtual e estuda a sua relação, né, contemporaneamente com a efervescência das relações entre o indivíduo e a internet. Diversos autores vêm utilizando a etnografia para pesquisar as relações humanas em contextos digitais. Embora ainda enfrente oposições, é um campo que vem se consolidando pelo meio da etnografia, ou etnografia virtual, ou etnografia em ambientes virtuais. Utiliza-se conceito de etnografia em ambientes virtuais para compreender mais o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência no contexto de aulas remotas. A geração de dados. Eu faço um recorte, porque houve 9 entrevistas, né, que deram 5 horas de gravação de geração de dados. Houve aulas gravadas, 8 aulas gravadas, totalizando 14 horas de conteúdo. E interação no aplicativo de comunicação WhatsApp, sendo utilizado com fim educacional, sem uma duração em tempo, mas que começou a partir de 14 de março e foi até 14 de maio o processo de investigação. Os participantes da pesquisa foram 26 alunos, 26 pessoas com deficiência visual, sendo 18 deles cegos totais, 5 com baixa visão e 3 com visão monocular, entre a faixa etária de 16 a 45 anos. Então, temos aqui alguns gráficos que mostram a faixa etária dos alunos, né, alguns com de 15 a 19 anos, 5 alunos, né, de 15 a 19 anos ainda cursando o ensino médio. Temos 12 alunos aqui entre 25 e 34 anos. Temos 4 alunos entre 35 e 39 anos, então a maioria são jovens e adultos, vindos de diversos contextos escolares diferentes, incluindo 31% dos alunos com nível superior completo, né, 27% com nível fundamental ou concluindo um nível fundamental. Temos 19% com pós-graduação lato sensu e estricto sensu, incluindo 2 alunos com mestrado, isso é interessante.
notar que os alunos com deficiência visual, eles cada vez mais estão inseridos no contexto de nível escolar superior, de pós-graduação, de mestrado, né? Alguns deles vão buscar o doutorado. Então é porque não se limita, né, as possibilidades da vida de uma pessoa com deficiência visual. Ela pode ficar trabalhando, né? A maioria dos alunos eram trabalhadores, alguns servidores públicos, alguns da rede estadual, municipal e federal. Então, eu não trouxe todos os gráficos aqui, são apenas aqueles gráficos. Mas tem um gráfico que mostra também que a maioria deles trabalhavam, né? Tinha uma vida ativa, inclusive em cargos, né? Cargos federais. Então, eles estão presentes em toda a sociedade e qualquer tipo de discriminação que nós façamos, né, ou qualquer preconceito que tenhamos sobre a imagem da pessoa com deficiência visual, se desmente com um grupo pequeno que eu utilizei, né, de 26 pessoas, no curso que a gente realizou na UFMQ, mas isso pode ser estendido para vários outros, né? Os resultados principais que eu tenho, máscara para vocês, eu trago aqui as aulas multimodais que ocorreram em ambiente virtual do Google Meet, em que eu apresentava slides com fontes ampliadas e com destaque de texto, né, porque tinha alguns alunos com baixa visão que conseguiam enxergar brevemente o slide, então eu deixei com fonte ampliada. E deixar a fonte ampliada é importante também para os alunos que sentam mais ao fundo, alunos que às vezes deveriam estar usando óculos e não usam, não utilizam, né? Então a gente ampliar o slide é importante, não deixar o slide com o conteúdo muito reduzido, né? E todas as imagens, para o aluno com deficiência visual, a gente deve fazer a transcrição. Então, aqui no slide 2, a gente apresenta o mapa do Brasil, representado as suas regiões, as diferentes regiões pintadas em cores diferentes, e em caixa alta, Where are you from? E Where do you live? Eu faço, então, a audiodescrição, a transcrição de cada slide, para incluir o aluno, e na rede regular de ensino. A gente pode utilizar os outros alunos na sala também como recursos dessa inclusão, como possibilidades dessa inclusão, ao fazer perguntas, quais é a cor, as cores que estão presentes no mapa do Brasil e qual é o nome das regiões. Aí o aluno já entende que tem o mapa do Brasil com cores diferentes. Ou o que vocês estão vendo no slide agora. Ou o que vocês perceberam de diferente nessa imagem. Aí a própria criança, o próprio aluno faz a descrição da imagem sem você ficar realmente forçando a barra para o aluno com deficiência visual, entende? Se você está explicitamente fazendo um trabalho de audiodescrição por meio do diálogo em sala de aula, uma perspectiva mais dialogada entre os alunos, a gente consegue incluí-lo mais. Eu trago aqui um pequeno QR Code que vocês podem apontar aquela do celular, a câmera do celular que vai fazer a abertura a um arquivo de áudio com o conteúdo do próximo slide. Todos os conteúdos dos slides eu realizava a sintetização da voz por meio do texto. Sintetizar o texto em voz, que vocês podem ouvir acessando aquele QR Code que eu deixei no último slide, e mostra exatamente o que está sendo dito em cada um de slide. Então, my name is Ashley Nemeth. I am 31 years old and a mother of three. Eu tenho cada um desses trechos em áudio, né, transcrito em áudio, e o aluno, durante a minha aula, os que liam podiam ler o slide, né, e os alunos cegos totais faziam a escuta por meio da transcrição de voz, que é um recurso que eles vão utilizar bastante pelo celular, que eles utilizam todo dia ao acessar algum site internacional, utilizar textos, né, no celular em língua inglesa. A voz que eles vão ouvir do Talkback é uma voz internacional também, uma voz de leitura internacional e ajuda a personificar o conteúdo que estamos tendo, porque é uma gama muito grande de vozes sintetizadas na internet. Não é só a voz do Google Tradutor que a gente pensa que é uma voz meio robótica, né?
Existem diversos aplicativos gratuitos que eu utilizei para fazer o download dessas vozes sintetizadas. E muitas dessas vozes hoje em dia com a tecnologia são vozes reais, né? São vozes similares à humana. Então, cada slide eu trazia a imagem e um texto de um blog escrito por pessoas com deficiência visual. Isso é interessante, conteúdo que a gente trazer. Esse é um conteúdo próprio dos alunos, é próprio da realidade dos alunos. E eu não me esquivava de trazer também o estudo das aulas, né, dos conteúdos em língua inglesa. Então, ao mesmo tempo que estudamos aqui a relação de membros da família, né, e a relação também numérica de números, nós estudamos a forma de apresentação das pessoas com deficiência visual nesse site, nesse blog, que é Blind New World, um site que trouxe textos, né, diversos textos de pessoas com deficiência visual relacionados às pessoas com deficiência visual, que contextualizou o conteúdo, uma forma de tentar aproximar, né, os conteúdos vivenciados pelos alunos para uma prática de língua inglesa útil para eles, né? Então, como eu me apresento? Como é que eu digo que eu sou cego? Como é que eu digo que eu tenho baixa visão? Então, a visual impaired é uma palavra que o aluno de rede regular não iria aprender, não estaria no nosso material didático, mas que a gente deve trazer para o aluno, né? Que a gente tem que levantar para o aluno. Eu trouxe um excerto no próximo slide que mostra uma das interações que eu tive com um aluno, Milton e Alexandre, da aula 2, em que ele disse: você estava falando agora, Milton, né? Você estava falando agora há pouco a respeito dessa questão do 30 lá. Às vezes essa pronúncia, se a pessoa não estiver bem atenta, a pessoa pode cair, digamos que, em uma certa pegadinha. Porque, por exemplo, 20 pronuncia 20. 20, né? É mais parecido com 30 ainda. Mais parecido que o 30. Eu cortei um trecho aqui que a gente ia discutir bastante sobre essa pronúncia do 20, né? Que é a pronúncia não tem somente uma, né? Que existe diversos sotaques. Aí o Alexandre disse: senhor, perdão, o senhor estava utilizando aí o 30. A pronúncia mais essa Laura aí, Lauren Rosenberg, ela acaba usando, falando 30. Mas como é esse 30? Mas como é que ela fala? O professor pronuncia, né, o 30. Isso seria a prática americana, é isso? Houve uma queda aqui do... Alguém poderia compartilhar o slide? Só um minutinho. Então, esse trecho que eu transcrevi para vocês aqui mostra que o aluno percebeu a diferença de pronúncia que o professor estava apresentando e a diferença de pronúncia do texto, e também personificou a personagem, né? Personificou a Laura Rosenberg como sendo a autora daquele texto. Mesmo utilizando uma voz feminina sintetizada, né, para simbolizar aquela passagem, eu trazer novas vozes é trazer novas modalidades, novas perspectivas para o mesmo conteúdo de língua inglesa. É muito interessante utilizar vozes sintetizadas em alguns trechos, em alguns textos, em alguns diálogos que a gente tem, para amplificar também esse leque, para mostrar que a pronúncia não tem uma pronúncia correta somente, né? Porque as vozes sintetizadas tem como colocar lá uma voz sintetizada americana, britânica, indiana, australiana, tem como a gente escolher de qual nacionalidade será a voz sintetizada, e a gente também ajuda a retirar um pouco o preconceito da voz sintetizada, né? Que é muito utilizada hoje no meio acadêmico, principalmente em congressos online, né? Em congressos com um ambiente virtual de salas onde a gente assiste aos vídeos, né? Muitas das interações dentro dos ambientes virtuais, onde acontece congressos de pesquisadores, né? Eles são realizados por meio de vozes sintetizadas, né? E tem uma qualidade muito boa. E ajuda a personificar o conteúdo, né? Ajuda a não somente a minha voz estar presente,
mas outras vozes incluem mais. Trouxe também podcast, poderia avançar 3 slides, por favor? Na página dos podcasts aqui. Vocês podem acessar também. Porque com meio digital, o aluno pode utilizar um programa de leitura de tela e ler também a transcrição do podcast, que estava logo abaixo, né, nesse slide. Tem também aplicativos na internet. A internet hoje é muito rica e nos ajuda muito, ajuda a melhorar nosso processo de educação com meio virtual, porque a gente pode colocar o nosso texto ou falar, né, e tem um recurso no Google Docs que transcreve exatamente o que estamos falando, que reconhece perfeitamente, ou quase perfeitamente, a nossa fala tanto em língua portuguesa como em língua inglesa. Então ajuda bastante a incluir novas modalidades de ensino, e o podcast também pode ser feito, pode ser produzido por inteligência artificial, por essas vozes sintetizadas. A gente trazer não somente a leitura do trecho no livro didático ou no material online, mas também deixar o áudio sintetizado desse material, né? E ajuda bastante. Eu trouxe também dentro desse QR Code, vocês podem acessar uma pasta com alguns trechos de podcast. Eu trago um podcast analisando uma música, por exemplo, Madness, é loucura, e trago a tradução dela também em um arquivo de PDF que eles podem ler online. E tudo isso, todos esses gêneros virtuais que a gente pode utilizar, como slide, com fonte ampliada, com a transcrição de voz, o áudio sintetizado, isso foi para mim foi transformador. E o WhatsApp também a gente pode utilizar. Eu tive muita produtividade no WhatsApp, porque os alunos muitas vezes são tímicos, né? Ainda mais um aluno que tem alguma deficiência pode ser tímico, pode não querer compartilhar em sala de aula. Muitas vezes compartilhavam os textos, compartilhavam os treinos que a gente fazia no WhatsApp para mim, né? Mandava um áudio WhatsApp. O WhatsApp pode ser usado como uma ferramenta digital nesses cursos universitários, né? Talvez o curso na rede regular pode ter alguns entraves, né? Pode ter alguns entraves com a coordenação, com o conteúdo que é passado mesmo, né? A plataforma que é utilizada. Mas nesse curso eu busquei utilizar bastante uma comunicação virtual pelo WhatsApp, porque lá o aluno já utiliza todos os dias, né, a ferramenta, e ele pode repetir quantas vezes quiser, ele pode mandar o áudio, repetir o áudio, apagar o áudio, fazer um outro, né? Ele sente mais liberdade e tem mais controle sobre a produção oral pelo WhatsApp, né? Eu trago as considerações finais no próximo slide, falando justamente sobre uma síntese desse texto, essa pesquisa. Esse trabalho propôs a reflexão de que se pode alcançar aulas de língua inglesa mais inclusivas para alunos com deficiência visual, por meio de uma perspectiva do letramento crítico e o processo de ensino-aprendizagem pela utilização de gêneros multimodais. Para tanto, investigou-se o alongamento de um curso de extensão universitária de inglês para alunos com deficiência visual, promovido pelo Instituto de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso no primeiro semestre de 2022. No que se refere à aprendizagem de língua inglesa pelos alunos com deficiência visual, em aulas remotas, constata-se que o aluno desenvolver uma progressiva competência na compreensão e uso das estruturas linguísticas em língua inglesa no seu processo de ensino-aprendizagem, isso foi alcançado devido às aulas serem permeadas pela utilização de gêneros digitais multimodais, que facilitaram o processo de uso da língua em plataformas digitais e permitiram uma participação mais efetiva em aulas síncronas, moldando um processo de aprendizagem a atender às necessidades educacionais específicas dos estudantes. E a utilização, então, de recursos digitais e gêneros digitais possibilitaram um contato mais contínuo com a língua inglesa, principalmente com a utilização dos gêneros áudios sintetizados, mensagens de WhatsApp e podcasts. Além disso, os alunos produziram atividades orais por meio do aplicativo WhatsApp como ferramenta pedagógica e participaram coletivamente de atividades orais em aulas de plataforma Google Meet. A inclusão dessas tecnologias na prática pedagógica foi, portanto, uma condição essencial
para a promoção de uma educação mais inclusiva e permitiu a aprendizagem de língua inglesa pelos alunos. Eu trago as referências que eu utilizei nesse slide. Quem tiver alguma dúvida a mais sobre o processo das aulas, como foram as atividades, eu posso expandir a apresentação para eventuais dúvidas, para eventuais perguntas, para vocês também interagirem, investigarem, pesquisarem. Fiquem à vontade. Quem ficou interessado em pesquisar um pouco mais, em trazer um pouco mais, eu vou deixar meu e-mail no chat também. Que é douglasedsonribeiro@gmail.com. Vocês podem pedir uma cópia da minha dissertação, né? Ou materiais que eu utilizei, alguns slides para investigarem, para verem como foi. É interessante a gente fazer essas trocas, esse processo de troca, porque foi isso que me incentivou a pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Do mais, agradeço a oportunidade, Gabriel, Érica. Obrigado, Douglas, né? Desculpe, Douglas, teve um momento só que a minha internet caiu, mas eu vi que, né, você prosseguiu. Então, como o Douglas colocou aqui para nós agora no final, quem quiser, tá, fazer alguma contribuição, a Érica também, né, pode olhar lá na live, né, do Instagram, caso tenha alguém que coloque alguma coisa por lá também. Mas só para fomentar, né, um pouquinho a discussão, eu gostaria só de fazer uma observação, né, que eu achei muito interessante, porque, primeiro ponto, né, quando você colocou a questão da oh, Jesus, na modalidade ali do Braille, tá fugindo da minha mente. Sim. O Braille, né, que a gente associa tanto, né, o Braille com, né, os alunos com deficiência visual, e aí você comentar, né, que, de certa forma, por conta da tecnologia assistiva e de todas essas, né, facilidades, o Braille, ele está numa tendência, então, de caída de desuso, né? Isso. É interessante isso, porque eu Muitos não alunos sabia. e exatamente quem é uma pesquisadora agora que está fazendo doutorado é uma aluna cega que não sabe ler em Braille, mas que utiliza a ferramenta digital, né, o computador, para fazer sua pesquisa, para escrever. O computador hoje também tem teclados em Braille, mas a própria teclado e o próprio recurso de leitor de tela nos permite compreender o que estamos digitando. A gente digita uma palavra e fala a palavra que a gente digitou. Se precisar corrigir, a gente corrige. Então é possível escrever dissertações e teses sem o uso do Braille, né, somente pela tecnologia. Os alunos estão acessando aos meios acadêmicos avançados, né, mesmo sem esse recurso. É uma tendência a diminuir e cada vez mais o aluno ter o uso da tecnologia, porque a tecnologia permite uma acessibilidade muito maior. Eu posso selecionar qual página eu quero ler, em vez de ficar passando o dedo pela folha para procurar a palavra, o capítulo, eu posso dar um Ctrl F e pesquisar, né? Eu posso fazer a leitura a partir de determinado ponto, por meio do software de leitura de tela. Eu também fiquei abismado, eu mesmo, com a minha aluna, né, no processo de ensino na rede regular. Eu aprendi Braille, ela estava também aprendendo Braille, mas provavelmente a tendência vai ser ela, no decorrer do ensino médio, com a presença de mais textos eletrônicos, né, de mais conteúdo para aprender, adotar mais o meio virtual para a leitura do que a leitura em Braille. Né? É um processo natural de mudança. Até nós, hoje em dia, a gente lê muito mais pela tela do que pelo papel. Foi uma mudança, uma adaptação que a sociedade está passando, e cada vez menos se terá materiais impressos, né? Que é aquela tendência de ir na Xerox, tirar cópia de vários conteúdos do professor. Hoje em dia, eu já vejo que na minha universidade não existe mais, né? No começo da minha graduação, até fiz, até ia lá imprimir, mas hoje os professores mandam tudo virtual, né? Tudo para a gente ler em uma tela. Isso, exatamente. Eu achei muito interessante, né, essa constatação, né, acredito que né, as pessoas que estão estudando, né, se voltando para
as questões ali relativas aos alunos e pessoas, né, no geral, em todos os contextos, né, com relação a pessoas com algum tipo de deficiência visual, né, provavelmente deve ter também, né, algumas pesquisas sobre esse processo de, né, dali do abandono, né, entre aspas, da, do Braille, né? E também achei interessante, Douglas, eu só tirar uma dúvida, quando você fala da parte do. Eu estou perguntando porque ainda não vi nada ali no chat, por isso que eu já estou perguntando algumas coisas, mas você fala, né, na sua apresentação, sobre os sintetizadores, né, de voz, né? Aí só que eu não, não sei se eu entendi muito bem, o sintetizador é. Ah, tá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se apareceu alguma pergunta. Ah, tá. O Eric fez no comentário. Tem umas outras pessoas digitando. Mas o sintetizador, Douglas, seria o quê? É um programa, um arquivo que você baixa para daí colocar o texto e ele falar para você gravar? É só isso que eu não entendi. O que Ah, que sim. seria esse dali? É um programinha que você baixa com Eu vou essa deixar voz? aqui um Tá. link de exemplo no chat, alguns sintetizadores que eu utilizei aqui. E Uhum. o sintetizador de voz, ele é um aplicativo, ele é virtual muitas vezes. Eu posso baixar um aplicativo, mas eu posso usar pela internet mesmo, entrar num site que sintetiza as vozes, né? E o que que ele faz? Ele tem um input, que é um texto que a gente insere no programa, e ele transforma esse texto em linguagem humana, ou mais próxima à humana, né? Ele converte o texto escrito em um texto em áudio, fazendo um processo então de sintetizar o texto em uma voz, por isso sintetizador de voz. Tem uma entrada textual e uma saída em áudio. E é interessante porque muitas vezes o aluno ele vai aprender pela nossa voz, mas vai incluir outras vozes também no processo de ensino. É muito interessante. Você consegue colocar a voz de um personagem, Eric, ou tem um Ed, ou tem uma Maria, uma Ana. Cada um desses sintetizadores vai ter uma voz diferente. Vai ter um sotaque diferente, tem como selecionar também um sotaque, né? O sotaque americano, britânico, australiano, indiano. Então, às vezes, trazer um texto e colocar uma voz sintetizada de uma pessoa indiana, por exemplo, é interessante. Uma questão de multiculturalidade, a gente permitiu ao aluno conhecer. Aí você type here, é onde a gente escreve o texto, ou copia um trecho de um texto que a gente vai apresentar aos alunos. Aí languages, calar inglês, tem como modificar o inglês dos Estados Unidos, né? Mas você clicando aí, Spanish, vai ter outras modalidades do inglês também, né? Outros sotaques. Eu utilizei para trazer sotaques diferentes para o aluno compreender que o inglês não é só o esse que a gente ouve, né? Que tem várias formas de se falar inglês. Eu utilizei muito e vou continuar usando aqui na rede regular de ensino para trazer essa riqueza. Eu acredito que enriquece a aula. Isso, eu abri aqui para o pessoal, né? Porque realmente eu não conhecia e é interessante, né? Eu tô vendo ali, na hora que eu coloquei para compartilhar, ele até sumiu aqui, mas bem nesse cantinho ali, né? Do Languages, até o que eu achei muito bacana que tinha mesmo o que você comentou, né? De você selecionava a voz feminina, tinha ali female e tinha até a idade, né? Então tinha, por exemplo, Sim, female 26 years old, então tinha ali, né? Uma voz, você podia selecionar uma voz feminina de 26 anos de idade ou uma voz masculina de 60 anos, né? Então tem até essas opções aqui, né? Dentro desse aplicativo, né? Desse site. Eu não sabia mesmo da existência, muito interessante. E assim, a gente pode usar para N coisas, né? Estou pensando aqui até em situações em que nós podemos usar para, né, eu que dou aula para também, né, para ensino médio, então, né, eu posso, né, colocar ali um trecho de alguma coisa, gravar ali com uma outra voz e usar isso na aula, né, para não ficar aquela coisa de somente a minha voz, né? sim. Muito Eu bacana. achei também muito legal. Eu tenho uma pergunta também. Pode ser, Gabriel? Pode, tranquilo.
Tá. Olha, Douglas, assim, curiosidade mesmo em relação a políticas públicas, né? Vamos falar, já que a inclusão também perpassa por esse âmbito. Aqui em Belém, a gente tem um núcleo especializado, ou é núcleo de educação especializada, não me lembro exatamente, que funciona numa escola pública, e que também tem até um núcleo de acolhimento à família desses alunos também, porque eu acho que o envolvimento da comunidade familiar também é extremamente relevante. Daí eu pergunto a você, né? Você tem esse conhecimento, eu acredito muito nessa questão da gente ir pela direção da linguística aplicada crítica, porque a gente se atualiza diante de todas as coisas que a gente já estudou, desde a faculdade, enfim, passando pela pós. Mas aí eu pergunto a você, em termos de políticas públicas e também de ações em relação a esses alunos, eu digo por núcleos, né, por órgãos, enfim, pela própria Secretaria de Educação, como é que está sendo isso? Como é que isso é organizado no Mato Grosso, assim, onde você vive e tal? Aqui no Porque eu Mato acho Grosso, que... Sim, a pode gente falar. tem um instituto que busca os direitos, porque as duas crianças têm o direito, né? A inclusão, os adolescentes têm o direito à inclusão, que muitas vezes, nos sistemas educativos, nas escolas, inclusive nos institutos federais também, não é muito bem atendido pelos professores, por uma falta mesmo de conhecimento, de sensibilidade a esse tema, né? Então, temos as políticas públicas, mas quem nos ajuda muito aqui para garantir que isso se efetive é o Instituto de Cegos de Mato Grosso. Então, várias regiões do Brasil têm institutos próprios para atender a família com os deficientes visuais, atender o aluno também em um processo complementar, né? Inclusive atender os pais para um processo inicial, né, na educação inicial da criança, que quando a criança tem alguma deficiência visual, os pais têm um papel muito fundamental no início, né, no processo do sentir das crianças, né, de ajudar nessa educação emancipadora da criança. O Instituto dos Cegos faz muito isso, de atendimento dos pais, e eles vão nas escolas. Então, uma escola tal não está atendendo bem meu filho, né? Ele não está compreendendo bem a matéria, ele vai lá, conversa com a coordenação, conversa com os professores, às vezes conversa com o professor do Instituto Federal, mostra qual é uma forma mais correta de atender o aluno com deficiência visual, porque na nossa formação mesmo, nossa formação acadêmica, não tem definições sobre isso para a gente, né? Como trabalhar com a deficiência visual. Então é preciso de Certamente. institutos realmente, núcleos, como você falou, que garantam esse acolhimento e esse atendimento, né? As diferenças. Se não fosse o Sim. Instituto dos Cegos em Mato Grosso, provavelmente muitas crianças queriam ser excluídas do processo de aprendizagem. Eles podem até ir para a escola, mas se o conhecimento é construído somente pelo meio visual, né? Ele não vai ser atendido. Exato. É que eu penso assim, é como você falou, né? Não tem essa lacuna na formação das licenciaturas, eu digo, enfim, a gente fala de inglês, mas eu acredito que se estenda. Mas também tem essa coisa da gente correr sozinho, né? Professor tentando buscar todas as ferramentas possíveis e às vezes a gente não tem o apoio mesmo dos núcleos e das organizações, secretarias. Então é importante, né, que essa parceria seja firmada. Mas, bom, eu estou aqui perguntando se tem mais alguém interessado em fazer alguma pergunta para o professor. Eu ia até também perguntar uma coisa, professor Douglas, porque eu estou com a sua dissertação de mestrado, o Gabriel me enviou, mas tem algum link do repositório da Federal do Mato Grosso? Ainda está em processo. Tá Está em bom. processo no SEI, né? Sistema Eletrônico de Informação. Eu defendi recentemente, né? Certo. Foi há 3 meses, então ainda está em processo burocrático lá, mas daqui a pouco, tá? Em qualquer coisa eu posso compartilhar pelo e-mail, pro WhatsApp, vou deixar aqui meu e-mail. Eu ia pedir autorização, se você permite que eu encaminhe o arquivo pro Sim, WhatsApp, né, do GPLIP, alguma coisa assim. pode. Tá, então, maravilha. Eu vi que a Camille e também o Josiel estavam digitando. Eu não sei se eles ainda querem falar alguma coisa. A gente está com o microfone aberto ou o chat aqui para vocês falarem, gente. Fique à vontade. Senão a gente vai liberar o professor Douglas, porque ele deve ter milhões de coisas para fazer. E o Gabriel também, professor Gabriel.
Tem mais alguém? Até achei que tinha um digitado e não apareceu para mim, que eu vi também, né? A Camille está digitando ainda, então a gente pode aguardar. E só algum comentário, né? Às vezes a pessoa pode ter alguma consideração, algo que, né, que foi dito, que ela vai falar, olha, eu passei por uma situação parecida e etc, né? Sim, com certeza. Né? Aí também pode ser compartilhado. Estou aguardando aqui, Camille. A gente teve mais de 40 inscritos, né? Mas infelizmente, e eu enviei, né, os e-mails mais cedo, mas a gente teve uma baixa participação, eu achei assim, né? Olha, aqui a Camila está falando. Não era nada demais, eu só ia comentar que em Belém existem alguns grupos que lutam pelos direitos das pessoas em deficiência no geral. Mas um relato que tenho observado nesses grupos é a resistência de algumas escolas em adotar medidas inclusivas. Nossa, Pois é. que triste isso. É isso mesmo, os professores, as escolas, né? Às vezes mantêm muito rígido, né? E não se preocupe, mas não tem uma sensibilidade de entender a diferença. Às vezes não gostam da diferença, né? Querem a diferença para longe. Então vão fazer o mínimo esforço para alterar, né? Mas ainda bem que temos esses grupos que correm atrás, né? E nós, que estamos buscando também a inclusão, a gente pode, em nossas práticas, incluir. E uma forma prática de incluir, que é assim, a mais simples, que a gente pode atender, que para mim foi transformador, é a gente buscar a multimodalidade. Uhum. A gente está trabalhando no gênero notícia, por exemplo. A gente pode só ver notícias escritas, ou a gente só produzir notícias escritas, mas nas escolas que eu atuei agora, com essa perspectiva, a criança podia também fazer uma notícia oral por meio de gravação, né? Para enviar para a plataforma. Então, em vez de escrever, gravar uma notícia que trabalha na oralidade ou filmar uma notícia. Então, a gente pode buscar outras modalidades para trabalhar o mesmo tema, né? E produzir uma notícia também. Então, eu posso produzir escrito, mas eu posso produzir oral, eu posso produzir por meio de relatos, por meio de um podcast. Acho que enriquece bastante. Sim, e podcast ou videocast são gêneros tão atuais, né? A gente consegue produzir trabalhos com essas ferramentas de uma maneira bem acessível, bem fácil, assim. É claro, mas é como eu disse, eu acho que realmente o trabalho tem que andar em conjunto, porque se a gente ficar dependendo só mesmo da nossa boa vontade, imagina, essa insensibilidade, né, é inaceitável. Eu desconhecia. A Camila é a minha orientanda da UEPA, mas ela tá trabalhando na pesquisa do espectro autista, né, no âmbito da língua inglesa. Então, acredito eu que pelos grupos que ela anda, assim, com familiares dela, ela tem visto isso. Ela está falando aqui o seguinte: algumas escolas têm se recusado a aceitar alunos nas inscrições. Vi várias denúncias assim. Quanto ao recurso de áudio, que o professor mostrou, já utilizei em algumas aulas programas parecidos, e é muito prático. E os alunos gostam muito de ver sotaques, né, e vozes diferentes. É muito legal ver como essas tecnologias podem aumentar o aprendizado dos alunos. Obrigado, Camila. E interessante saber que ela está trabalhando com os alunos autistas, porque é interessante e é transformador o ensino de inglês também para o aluno autista, né? Ajuda muito a incluir os outros alunos também. Então, depois eu quero saber um pouco mais sobre isso também, se puderem fazer um workshop, ou A ela for gente vai apresentar em botar algum trabalho científico, eu quero estar presente. Não, a Camille com certeza vai, se depender de mim, da orientadora dela, vai apresentar em vários lugares, em vários lugares. Até porque também isso é um desafio para a gente, né? Enquanto orientador, a gente não tem isso na formação também, né? Assim, eu sou de 2004 aqui da Federal, então eu até falo para eles lá na universidade, eles são da UEPA, né? Da estadual. Eles já têm Libras, né? Ali no projeto pedagógico do curso, eles têm uma disciplina que eu não vou lembrar o nome agora, mas também que trata de inclusão, além de Libras. E eu não sei da formação, por exemplo, do Gabriel,
Vocês são mais jovens do que eu, mas na minha época não tinha nada disso não, viu? Então é muito interessante ver, né, essas reformulações e essas atualizações. Isso. É urgente. Eu ainda tive Libras, né? Foi uma mudança, eu entrei na mudança de PPC com a atualização ali da obrigatoriedade da disciplina, né? Mas assim, é bem interessante mesmo, porque os alunos, eles estão aí, eles estão entrando, já estavam, né? Então, muitas vezes só eram ignorados, né? Mas já estavam e agora, né? Então, não é algo assim, agora eles estão vindo, né? Eles já tinham muito, só que talvez eram ignorados, né? Ou não era muito, né? Ou não era diagnosticado, porque tem muitos casos, às vezes, até de algumas questões que tem um problema de diagnóstico, né? Então, mas enfim, mas é isso mesmo. Mas muito interessante. Eu não conhecia muitas coisas, né? Então foi bom para mim, muito bom, para poder eu ter um insight ali dessa questão do ensino de línguas, né? Para os alunos ali com deficiência visual. E não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Acredito que a gente já pode, então, caminhar para o encerramento, né? Sim, exatamente. Isso. Então, assim, então eu quero agradecer, Douglas, tá? A sua disponibilidade, tá? Para vir aqui e falar conosco, né? Ter essa conversa, apresentando ali os dados do seu mestrado. E eu também, né? Coloco ali né, quer dizer, o Douglas colocou o seu e-mail para caso alguém queira mandar alguma coisa, tá? Às vezes não, né, teve vergonha de perguntar ou de tirar alguma coisa, também tem ali o e-mail para caso alguém queira. E a colega está perguntando de uma lista, depois a Érica vai Só. responder. Eu já respondo. A gente, a plataforma tem aqui um botãozinho que a gente salva o nome dos participantes, então fique tranquilo sobre isso, tá bem? E aí a gente vai enviar os certificados até 30 dias. Imagina, nós que agradecemos, Josiel. Só lembrando também, desculpa te interromper, Gabriel, mas a gente vai, essa live, né, assim como as outras do GPLIPA, vão estar disponíveis no canal, tá? Então a gente coloca sempre no Instagram as postagens e vai ficar guardadinho lá essa participação especial do professor Douglas. Obrigada, viu, professor? Obrigada mesmo. Obrigado também pela oportunidade, foi muito bom e espero outros convites. Ótimo, beleza. Então é isso, gente, tá? Muito obrigado, uma boa tarde a todos, tá? Bom trabalho. E qualquer coisa a gente vai se falando ali pelas redes, tá? Temos o Instagram ali do grupo, do GPIPA. Qualquer coisa vocês podem utilizar ali o Instagram para fazer alguma pergunta específica ou algum comentário. Bom, obrigado, gente. Obrigado, Douglas. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.